Prontinho. Já estamos aqui gravando, né? Ao vivo aqui com vocês. Então, hoje aqui a gente vai só dar uma analisada em quatro questõezinhas aqui da OAB, consideradas super difíceis, né? Dentro aqui da classificação dada pelos professores, pelos cursinhos e etc. E, pela estatística, pouca gente acertou. E ainda hoje muita gente erra essas questões, beleza? Inclusive, uma delas, a gente já viu essa questão aqui lá na mentoria. A gente já viu ela. A gente já viu ela. A primeirinha que a gente vai trabalhar aqui. Inclusive, sendo cobrada na última prova. Beleza? Então, vamos aqui olhar essas quatro questões, né, de constitucional, que poucas pessoas acertaram lá na prova. Uma questão dessa daqui, uma questão dessa daqui, ela aparentemente parece super difícil. Mas se tu é aquele cara que conhece o basiquinho aqui da tua tabelinha das ações de controle concentrado, você não encontraria dificuldade, entendeu? Você até acertaria ela de forma bem mais rápida. Porque o que que a gente tem que ter de base sobre as ações de controle de constitucionalidade? O objeto, entendeu? O objeto. Como assim o objeto? A norma que tu quer combater. A norma que tu quer levar lá para o STF analisar se ela é constitucional ou não. Porque essa é a ideia das ações de controle de constitucionalidade. A gente leva uma ação lá para o STF analisar se é uma normação, não, né? Uma norma. A gente leva ela lá para o STF analisar se ela é constitucional ou não, beleza? E dentro do estudo das ações de controle de constitucionalidade, a gente tem que ter uma base, né, memorizada. Vamos supor, se eu quero levar uma norma para ser analisada lá no STF, e essa norma é uma lei federal, que eu quero que o STF diga se ela é inconstitucional ou não, possivelmente a gente vai estar diante aí de uma ADI. Se o meu objetivo é a declaração da inconstitucionalidade dessa lei federal, eu vou entrar com uma ADI, beleza? Se for uma lei estadual, as possibilidades de ser uma ADI também são muito grandes. Só que eu tenho que tomar cuidado, né? Eu tenho que tomar cuidado ali na intenção de quem quer entrar com essa ação. Se a minha intenção é que a lei seja declarada inconstitucional, possivelmente vai ser uma ação direta de inconstitucionalidade, entendeu? Se a minha intenção é que a lei seja declarada constitucional, possivelmente a gente vai entrar com uma ADC, que é uma ação declaratória de constitucionalidade, beleza? Só que aí vem o pulo do gato, que é uma ação chamada ADPF. A ADPF, ela pode ter as mesmas intenções de uma ADI e de uma ADC. É mesmo, mas aí como é que a gente vai utilizar elas? Aí é que vem um detalhe. Tu vai utilizar a ADC quando não encaixar nenhuma das outras. Uma dica bem simples de ADPF é justamente o que aparece nessa questão. Nessa questão, eu tenho uma lei federal, não é? É. O que eu falei ainda há pouco? Que a lei federal, se eu tiver a intenção de que essa lei federal seja declarada inconstitucional, eu vou entrar com uma ADI. Se a minha intenção é que ela seja declarada constitucional, eu vou entrar com uma ADC. Simples, né? Aí tu vem bem aqui, acha que encontrou o gabarito. Quando tu poderia marcar aqui, ó, ação declaratória e etc. Só que vem um detalhe, ano. Toda vez que vocês estiverem fazendo questões de controle de constitucionalidade, observem o ano da lei. Se essa lei que você quer questionar perante o STF é uma lei anterior à Constituição de 1988, não cabe nem ADI nem ADC. A solução será uma ADPF. Pronto.
Era só esse o detalhe, porque se tu não aprendeu essa regrinha do ano da lei, tu vai achar que aqui pode ser uma ADI ou pode ser uma ADC, menos uma ADPF. Aí quando tu aprende, opa, não, o professor falou que era para eu prestar atenção no ano da lei. Ah, essa lei aqui é velha, 1950, anterior à Constituição de 88. Então aqui, a minha solução para que essa lei seja analisada lá pelo STF é uma ADPF, entendeu? É esse o pulo do gato dessa questão aqui, que está dentro do nível das questões difíceis. Mas era só isso, ó. É anterior a 1988, então a gente pensa em uma ADPF. Então vamos lá. A Lei Federal 1079 define os crimes de responsabilidade praticados pelo presidente da República e traz normas regulando o respectivo processo. Há poucos meses, o diretório do partido político Alfa consultou você como advogado sobre a possibilidade de ingressar com uma ADI, ó, a gente já sabe que está errado, para impugnar alguns dispositivos da lei, que considerava incompatíveis com a ordem constitucional. O segredo foi só esse, o segredo é só o ano, entendeu? Só o ano. Se ele dissesse aqui que era uma lei de 1997, isso é posterior à Constituição, então estaria certo uma ADI. Mas como é de 1950, essa ADI aqui, ó, não vai ser recebida, entendeu? E como é muito fácil de identificar que seria uma ADPF, porque bastaria tu olhar o ano, é muito fácil tu perceber essa distinção. Para eu saber se eu vou entrar com uma ADPF contra essa lei federal aqui, eu vou olhar o quê? O ano. Ah, é anterior a 1978, então é a DPF mesmo. Se fosse pós 90, pós 88, aí a gente ia de uma ADI. Como é muito simples, é tão simples, é só observar o ano, é tão simples que se tu errar, o STF vai entender que isso aqui é um erro grosseiro. O ministro só falta o ministro te chamar de burro, porque é só tu olhar o ano. É tipo assim, é ele pegar a lei e esfrega na tua cara. Meu filho, tu não tá vendo que essa lei aqui é de 1950, não? E legislação anterior à Constituição de 88, a gente não usa ADI, e sim ADPF, é um erro grosseiro. Por ser um erro grosseiro, não aplica-se aquele princípio da fungibilidade, que é quando tu cria uma confusão ali, né, ou no nome da peça e tal, etc. Aí o STF acaba, o STF não, depende dos tribunais, ou o juiz de primeiro grau, etc. Acaba acolhendo ali a atuação, entendeu? Porque existe uma dificuldade de identificar qual a peça, que não é o caso aqui. Então, como é considerado um erro grosseiro, a atuação simplesmente não vai ser conhecida. Então, vamos lá. Sobre a hipótese, letra A, como a lei foi recepcionada pela ordem constitucional vigente, continuando a produzir efeitos, a ação direta de inconstitucionalidade é a via de controle adequado. A gente já sabe que não é. Diante da fungibilidade reconhecida pelo Supremo entre a ação direta e a ADPF, admite-se, em qualquer caso, é errado. Além de vocês já saberem que não se admite, vocês já aprenderam a dica aqui do qualquer, né? Letra C. Embora seja cabível o ajuizamento de uma ADC, para reconhecer a compatibilidade de seus dispositivos, a ação direta de inconstitucionalidade não se presta a impugnar dispositivo de lei pré-constitucional. Aqui está certo, entendeu? Só que o começo aqui está errado, porque a ADC segue a mesma lógica, a legislação pós 88, beleza? Então, a legislação anterior a 88, a gente vai de ADPF. Aí sobra a letra D. A ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, que é a que a gente sabe que não é cabível, não é a via de controle objetivo adequada para impugnar o dispositivo dessa lei federal anterior a 88. E por se tratar de um erro grosseiro, o Supremo não admite a fungibilidade como a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, o STF não aceita, entendeu? Ele não aceita. Tua ação simplesmente não vai ser recebida, entendeu? Beleza? Tranquilo? Gabarito, portanto, letra D. Mas, ainda assim, foi considerada uma questão difícil, porque o detalhe era só essa regrinha bem aí, né? Da lei anterior à Constituição de 88, que é que a gente chama de pré-constitucional, né? Então, vamos lá. Segunda, vamos ver se isso daqui é difícil. No estado ômega, um deputado estadual ajuizou representação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça. Isso aqui também parece difícil, visando questionar a constitucionalidade de uma lei estadual.
O tribunal, porém, se negou a conhecer dessa representação, argumentando que o deputado não possuía legitimidade ativa conforme estabelecido na Constituição Estadual. Inconformado, o deputado considera interpor recurso extraordinário a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal contra a decisão do tribunal. Ó, bem aqui, ó, se tu for um cara esperto que já estuda recursos, até pelo que eu comentei anterior, antes de começar a gravar, se tu for um cara esperto, tu já mata que não cabe recurso extraordinário aqui, ó. Se tu for um cara esperto. Como assim? Porque eu dei uma dica para vocês sobre recurso extraordinário. Para a gente pensar em recurso extraordinário, a gente tem que ter uma decisão ali a nível de tribunal que viola a Constituição Federal, entendeu? Que viola a Constituição Federal. Nessa questão aqui, a gente não tem essa ideia de violação da Constituição Federal, muito embora ele queira colocar isso na cabeça do aluno. Mas só com essa ideia de que não é cabível recurso extraordinário, a gente já pelo menos eliminaria alguma coisa aí, né? Mas vamos lá entender. Entender o lance aqui, ó. Aqui é o seguinte, o porquê dessa questão, né, ser considerada difícil. É assim, ó, mas vamos entender. A gente tem o STF, certo? Só que entre o STF, a gente tem outros tribunais, que eu chamo de tribunais do meio, né? A gente tem ali os TJs, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral, é os tribunais do meio. Outra coisa, cada estado tem a sua Constituição estadual, entendeu? Devido à autonomia federativa, cada estado tem a sua Constituição estadual. E dentro daquele estado, aquela Constituição estadual, ela tem que ser respeitada, entendeu? E por isso a gente tem aqui a tal da representação de inconstitucionalidade. A representação de inconstitucionalidade é como se fosse uma espécie de ADI estadual, entendeu? Só que a Constituição, ela traz essa expressão aqui, ó, representação de inconstitucionalidade. Então, imagina o seguinte, ó, imagina que esse deputado entrou com uma ADI estadual questionando uma lei estadual, entendeu? E ele está questionando essa lei estadual perante a Constituição do próprio Estado, ó, tá bem aqui, ó, entendeu? Então, ele está fazendo isso, ele está fazendo ali uma espécie de controle de constitucionalidade, trabalhando o controle de constitucionalidade ali do Estado, analisando a Constituição do Estado dele. Aí vem a ideia, qual o sentido dele querer entrar com recurso extraordinário? Não tem sentido. O Tribunal de Justiça do seu Estado, entendeu? Barrou uma ação, que foi a que ele entrou, baseada na Constituição Estadual. Para a gente atravessar a ponte para ir para Brasília, para o STF, provar que aquela regra de Estado deveria ter copiado a Constituição Federal, que era o que ele queria, que é a história das normas de reprodução obrigatória. Tem muito isso, talvez a questão quis entrar dentro desse padrão bem aí, né? De achar que a lista de legitimados para entrar com a ADI tem que seguir a mesma regra lá da lista de legitimados da Constituição Federal. Não faz nem sentido porque não cabe. Então, o lance é o seguinte: cada estado, com a sua Constituição, vai organizar a sua lista de quem são os legitimados para entrar com essa representação de inconstitucionalidade. E a Constituição de lá não colocou. Simplesmente isso aqui, ó. Deputado não possui a legitimidade ativa conforme estabelecido na Constituição Estadual. Sendo assim, não há violação de Constituição Federal, portanto, não há que se falar em recurso extraordinário. Com base no sistema jurídico constitucional brasileiro, o advogado do deputado estadual informou corretamente que a gente vai nas ideias, né? A gente já sabe que não é cabível. Então, eliminou letra B. Eliminou letra D, que disse que também caberia. A letra C fala de recurso ordinário, que ainda assim subiria para o tal. E sobrou letra A. Não cabe recurso extraordinário, pois o Tribunal de Justiça é o guardião da Constituição Estadual e a questão não envolve norma de reprodução obrigatória. Beleza? Essas normas de reprodução obrigatória, como se fossem regras previstas na Constituição Federal que deveriam ser observadas pelas constituições estaduais.
Gabarito, portanto, letra A. Vamos aqui para mais um. Terceira. O presidente da República está elaborando um projeto de lei que estabelece de forma regionalizada, isso aqui também, regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Ó, esse diretrizes, objetivos e metas tem um mnemônico que faz a gente memorizar ele, ó. Então, D de diretrizes, O de objetivos e M de metas. Com esse mnemônico bem memorizado, se o aluno soubesse dele, o aluno saberia que ele está falando bem aí do plano plurianual. Só se o aluno soubesse esse detalhe bem aqui, ó. Diretrizes, objetivos e metas. Projeto de lei organizando diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal. É o tal do plano plurianual. Parece simples, né? Mas aí tem que fazer aquela anotação, memorizar e tal, etc. É o plano plurianual. Diretrizes, objetivos e metas. É um plano de longo prazo, de 4 anos, entendeu? Então, falou em metas, programa de duração continuada, já é plano plurianual. A gente tem o plano plurianual, PPA, tem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ó, Lei de Diretrizes, ela orienta a elaboração da Lei de Diretrizes e trata de metas fiscais. Aí tem a Lei Orçamentária Anual, que é a parte de execução, é onde está o dinheiro, né, de receitas, despesas, etc. Então, a gente tem o PPA há 4 anos, a LDO, a Lei de Diretrizes, que vai ajudar na elaboração da Lei Orçamentária Anual. E aqui, no caso do presidente, ele está organizando lá o plano plurianual. Essa aí pareceu um pouco difícil, porque ela foge um pouco desse padrão do direito constitucional, né? Pega que é direito constitucional, mas entra na parte do direito constitucional financeiro e tal. Diante desse cenário assinado, a matéria tratada em tal projeto de lei, o objetivo é instituir a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Errado. Letra B. Tal projeto versa sobre Lei de Diretrizes Orçamentárias. Também errado. Embora institua o plano plurianual, tal projeto necessita ser aprovado por quórum de maioria absoluta. Errado o quórum. E letra D. Trata-se de projeto de lei que institui o plano plurianual, a ser veiculado por meio de lei ordinária, que é de maioria simples, é mais fácil aí a aprovação. Beleza? Então, é só imaginar, sabe aquele plano que o governo faz para 4 anos é o PPA. Então, a FGV ela tentou confundir, dizendo que precisava de votação complexa, no caso, a maioria absoluta. Mas não, o orçamento é o dia a dia da democracia e tal. Então, o quórum tem que ser simples, maioria simples, mais fácil, né, de memória de ocorrer a aprovação da legislação. E gravem esse mnemônico bem, ó, DOM, entendeu? Diretrizes, objetivos e metas. Plano plurianual. Beleza? Vamos lá para a nossa quarta questão, para encerrar a gravaçãozinha. Amanhã a gente faz outra. Aí eu vou fazendo, né? Segunda, terça. Até a gente voltar às nossas aulas normais lá da mentoria. Quarta questão. Essa aqui, ixi, muita gente dá até sono na hora de ler. A teoria dimensional dos direitos fundamentais examina os diferentes regimes jurídicos de proteção desses direitos ao longo do constitucionalismo democrático, desde as primeiras constituições liberais até o dia de hoje. Nesse sentido, a teoria dimensional tem o mérito de mostrar o perfil de evolução da proteção jurídica dos direitos fundamentais e ao longo dos diferentes paradigmas do Estado de Direito, notadamente o Estado liberal de direito e do Estado democrático social de direito. Pronto, aqui o aluno leu, já sabe nem o que leu. Essa perspectiva, calcada nas dimensões da geração de direito, não apenas projeta o caráter cumulativo da evolução protetiva, mas também demonstra o contexto de unidade e de invisibilidade do catálogo de direitos fundamentais do cidadão comum. A partir dos conceitos da teoria dimensional dos direitos fundamentais, assinar a afirmativa correta. Ou seja, leu, 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 se eu quisesse, a gente apagaria isso aqui e focaria só no comando final.
que fala da teoria dimensional dos direitos. E isso aqui tá falando de quê? É aquela história de direito de primeira geração, entendeu? Segunda geração, que até mudaram, né? Eles alteraram, agora é dimensão. A, a doutrina mais moderna adotou aqui o dimensão. Segunda dimensão e tem mais, né? Tem quarta, terceira, quarta e terceira dimensão. Beleza? Então vamos lá. Aí o aluno teria que saber pelo menos como é que funcionava essa história de direitos de primeira dimensão, segunda dimensão, tal, etc. É simples. No da primeira dimensão, a gente tinha aquela história de que o Estado ele teria que ficar longe ali das decisões do povo. É o que a gente chama de absenteísmo. O Estado deve ficar longe. É a história do não fazer. Já o de segunda dimensão, a gente já precisa do Estado, onde o Estado já vai ajudar. É aquela parte do prestacional, onde o Estado vai ajudar com a saúde, com a educação, com o trabalho. Aí já de terceira dimensão entra a história da fraternidade, solidariedade, entendeu? Aí entra também a história dos direitos difusos e coletivos. Mas para vocês, pelo menos identificar a primeira dimensão, que é o não fazer, e a segunda dimensão, que é um fazer de quem? Do Estado. Só isso já ajudaria. O resto é entender a semântica de algumas palavras. Então vamos lá. Letra A. Os direitos estatais prestacionais, presta atenção, os prestacionais, fazer, ligados ao Estado Liberal de Direito, nasceram atrelados ao princípio da igualdade formal perante a lei, perfazendo a primeira dimensão. Errado. Por quê? Porque a primeira dimensão é justamente a história do não fazer, entendeu? O Estado não se mete. Então, cuidado. Só com essa dica. Primeira dimensão, um não fazer do Estado. Segunda dimensão, já é um fazer, ele já ajuda. Aí a gente pega, ó, prestacional fazer com primeira dimensão, não combina. Segunda, a chamada reserva do possível fático, relacionada à escassez de recursos econômicos e financeiros do Estado, não tem nenhuma influência na efetividade dos direitos fundamentais de segunda dimensão. Errado. Por quê? O que é essa história da reserva do possível? É o Estado dizendo que não tem dinheiro. E na segunda dimensão, o Estado está na fase do fazer. Então, para ele fazer escolas, hospitais, etc., ele precisa de dinheiro. E a gente dizer que não tem nenhuma influência está totalmente errado. C. O conceito de direitos coletivos de terceira dimensão se relaciona aos direitos transindividuais de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstância de fato, como ocorre com o direito ao meio ambiente. Essa daí poderia pegar muita gente. O meio ambiente, ele entra dentro da história de direito de terceira dimensão, entendeu? Só que aí ele criou uma confusão sutil nos conceitos. Esse conceito que ele deu bem aí de pessoas indeterminadas, bem que, ó, cadê? Título, as pessoas indeterminadas ligadas por circunstâncias de fato, como ocorre com o direito ao meio ambiente. Bem aqui, ele trouxe um conceito que envolve direitos difusos, beleza? E aqui ele tentou confundir com a ideia de direito coletivo. Essa história de pessoas indeterminadas é o direito difuso e não direito coletivo, beleza? É a história dos direitos difusos. Em pessoas indeterminadas, a gente encaixa dentro da ideia de direito difuso. Tranquilo? Exemplo onde a gente vai ter uma aplicação dessa história de direitos difusos, onde temos pessoas indeterminadas, é uma hipótese de um, um vazamento, vamos supor, uma empresa X que trabalha com agrotóxicos, etc. e tudo mais, e faz transporte desse agrotóxico por meio de barcos e etc., e ela causa um vazamento. Ocorre um desastre ali, né? E ó, acaba tendo um vazamento desses produtos na água do mar, que alcança pessoas que moravam ali próximo, etc., aquela confusão toda. E aí a gente tem essa aplicação, a gente tem essa ideia de aplicação do direito difuso, envolvendo pessoas indeterminadas, que a gente não consegue determinar daquele universo de pessoas que foram alcançadas por esse prejuízo ambiental e etc.
Aí ele misturou aqui a ideia de direito difuso com o direito coletivo. No direito coletivo, a gente já consegue individualizar um grupo de pessoas X específico. Então, gabarito, letra D. Aí o cara lê a letra D, parece que ele nem entende, né? Sob a égide da estatalidade mínima do Estado. Os direitos negativos de defesa dotados de natureza absenteísta. Ó, os direitos negativos é justamente o que eu falei bem aqui, ó, primeira dimensão, ó, não fazer. Dotado de natureza absenteísta, novamente, uma palavra com a mesma ideia, entendeu? Esse absenteísta, novamente, de não fazer, beleza? O que mais? São corretamente classificados como os direitos de primeira dimensão. Gabarito, letra D, beleza? Então, a questão queria que tu soubesse esse básico, identificar um direito de, identificar essa classificação, né? De direito de primeira dimensão, segunda dimensão e terceira. Justamente para conseguir distinguir essa história do Estado absenteísta, aquele Estado que não faz nada, para o Estado prestacional, que é aquele que entrega serviços. A ideia do Estado não fazer nada se encaixa na primeira dimensão. Já a ideia do Estado ajudar na prestação de serviços é a ideia da segunda dimensão, beleza? Então, tá aí, ó, as quatro questõezinhas consideradas difíceis da prova, realmente não são fáceis, né? Assim, no primeiro momento. Só depois que tem alguma explicação ali que traz um pouco de luz para poder ficarem simples. Mas é isso aí. As quatro questões que eu queria mostrar para vocês, beleza? Aí amanhã eu faço mais quatro lá do direito penal, cara, de direito penal, entendeu? Só para passar esse dia do carnaval. Aí na mentoria a gente se encontra, né? Quarta-feira ou quinta. Vou ver certinho se a gente já começa quarta-feira aos nossos encontros normais para fazermos nossas 21 questões diárias. Então estão dispensados, vão lá estudar e a gente se encontra amanhã.